Fala galera, eu sou Francisco de Souza, fundador da Long Night Studios. Eu sou a Débora de Oliveira, sou artista de cenários aqui na Long Night Studios e a gente vai estar falando com vocês sobre o processo de criação do jogo Lumina. E nessa websérie a gente vai contar um pouquinho dos bastidores da produção do Lumina e algumas curiosidades também sobre o setor de jogos no Brasil e principalmente aqui no Rio de Janeiro. E é engraçado, né? Uma das curiosidades ela começa aqui. O estúdio ele teve início aqui no Rio de Janeiro, mas tem gente de vários lugares. Não, com certeza. O estúdio ele nasceu em Itaboraí, da ideia de alguns amigos, há uns 5 anos atrás, mas hoje a produção do Lumina, a gente conta com 14 integrantes atuando diretamente na produção do jogo. E é como você falou, essas pessoas elas vêm de todo canto do Brasil, algumas do Sudeste, outras do Sul, mas o fato é que a maioria está aqui no estado do Rio de Janeiro, então eu acho que ainda dá para falar que é um estúdio fluminense. Com certeza. E falando do Lumina, né? Então vale a pena, né? A gente está comentando sobre o processo de criação. Certo. Então, o Lumina ele é um jogo 2.5D, de gênero de ação e aventura, com elementos de RPG. E a protagonista do Lumina é a Tainara, ela é uma jovem que acabou de ingressar na Academia de Xamãs e que fica encarregada de resolver alguns mistérios paranormais aqui no Rio de Janeiro, junto da sua parceira, o Yara, que também é seu espírito guardião. E a gameplay? Conta um pouco sobre. A gameplay do Lumina ela é muito focada no combate, né? A gente vai ter algumas mecânicas como ataques básicos, habilidades especiais para permitir que o jogador consiga criar combos para enfrentar os inimigos. Mas a gente também prevê muito conteúdo de narrativa e interação entre os personagens da trama, para os jogadores que não são tão aficionados assim em combate, mas que gostam também do tema de escola paranormal. E me conta isso sobre o processo, né, das escolhas de estilo, o processo de escolha de direção, como foi? Perfeito. O Lumina é importante a gente lembrar que ele é um jogo de rolagem lateral. Então, ele funciona de forma muito parecida com os jogos clássicos 2D que a gente encontra no Super Nintendo, Mega Drive, mas os personagens e os cenários são inteiros em 3D. Então, um dos talvez principais diferenciais que a gente apresenta no jogo sejam as texturas desses modelos, porque elas são todas feitas em pixel art. Poxa, fantástico. E falando na equipe, né? Eu me apresentei, eu falei que sou artista de cenários, você Certo. falou que é fundador. Eu acho que vale a pena a gente estar falando do que cada membro da equipe faz. Né? Perfeito, eu acho que vale até a gente dedicar um bloco só para falar sobre o assunto. Bacana. Hoje no Lumina eu atuo como diretor de arte e também como game designer. E o Lumina, né, ele tem algumas características bem interessantes. Então, como eu falei, o jogo ele é inteiro produzido em 3D, mas ele conta com as texturas dos modelos sendo feitas em pixel art. Então, pra gente, do time de arte especial, foi um desafio porque a gente mal começou a trabalhar com 3D, né? Um ponto interessante para essa equipe é que a gente já tinha trabalhado com arte em outros projetos, no caso em pixel art. Então, tanto em projetos do estúdio, então em outsourcing, a gente já havia trabalhado junto, então por esse aspecto a gente estava um pouco mais tranquilo. No time de arte também, a gente conta com você, que fica responsável pelos cenários, a Natália, que fica pelos modelos de personagem, só que duas adições que foram muito importantes para a gente poder se adaptar a esse novo projeto foi a adição da Raquel, que fica responsável pelas artes de conceito, e a Natiele, que cuida das animações, porque quando a gente decidiu migrar para 3D, a gente sabia que ia ser um desafio bem grande e a gente ia precisar expandir as habilidades da equipe. Poxa, bacana. E também tem a Isadora, né? Que atua no projeto com a produção dos posts, com a gestão das redes sociais. E tem o Rian também, né? Que tá lá como game tester. Sim. Não, tem os dois que você mencionou, a gente também tem a galera do time de áudio, a Pedro, a Gabi, que trabalham com a composição musical e também com os efeitos sonoros. A Gabi, inclusive, que já trabalhava com a gente desde outros projetos, né? A gente já tá com ela no time tem um tempinho. Certo. E tem também o time de desenvolvimento, né? O time de desenvolvimento do Lumina ele é quase inteiro formado do zero para trabalhar no Lumina. A gente tem o Lucas, tem o André, que são programadores bem jovens, mas são muito talentosos. A gente tem o Bruno, que foi especialmente convidado pelo time, pelo líder da equipe de desenvolvimento, que é o Alexandre Galdense, que trabalha também com a gente já faz bastante tempo e vem fazendo um trabalho fantástico coordenando o time de devs do Lumina. Pô, que da hora. E além desse pessoal todo, né? Ainda tem mais gente. Ainda tem mais gente. A gente acabou de ter a inclusão do Gisiel na equipe, que vem para poder ajudar com o trabalho de audiovisual. A gente tem também o Leandro,
que é até uma história engraçada, porque o Léo, ele é escritor e hoje ele trabalha como designer de narrativa do Lumina. E eu conheci o trabalho dele já faz, assim, alguns anos como fã, e a obra principal dele é o Boia, que é um mangá shonen, que tem uma abordagem com a cultura nacional na mesma linha que o Lumina. Então, eu achei que faria muito sentido e convidei ele para poder participar do projeto. E hoje ele é o último integrante da equipe e eu sou muito grato pelo time que a gente conseguiu reunir. A gente que agradece. E a gente falou, né, dos membros da equipe, falando do time. E podemos falar também sobre o setor. Legal, a gente pode falar especificamente sobre jogos indie, AAA. Certo. Vamos lá. Quando pensamos nos jogos atuais, a imagem que vem à mente são esses jogos AAA produzidos no Ocidente. E as equipes responsáveis por desenvolver esses títulos são enormes. Sim, aí a gente estava falando sobre o The Witcher 3, né? Que quando começou o projeto tinha 150 funcionários, depois chegou a 250, fora o que não deve ter rolado, né, de outsourcing. Fora o que não deve ter rolado, exatamente. E quando a gente olha para essas equipes, as funções são distribuídas em um nível de especificidade que é muito grande. Então, a gente vai ter artista de iluminação, artista de shading, QA de cinematic, e o orçamento desses times, pensando em dólar, parte ali da casa dos 100 milhões, sabe? Que são investidos nesses projetos que também duram bastante, coisa de 3, 4 anos em média é o mínimo. Poxa, legal. E, sim, falando, né, aqui. É assim também, né? Então, é um pouco diferente, porque quando a gente fala sobre jogos no mundo, é difícil de conseguir funding, não é uma exclusividade do Brasil. E eu acho que, inclusive, a gente pode comentar um pouco sobre a nossa realidade, que é de um estúdio indie. Sim, então, vale a pena, né? Vamos falar um pouco sobre o que é um estúdio indie. Certo. O indie, ele vem de independente, e essa denominação ela é usada para definir empresas ou equipes que desenvolvem jogos sem apoio financeiro ou operacional de grandes publishers. Certo. Tem algum título que você gostaria de compartilhar? Então, quando eu comecei a me interessar por jogos, tinha um filme chamado Indie Game The Movie. E nesse filme tinham 3 jogos que tinham acabado de sair e ficaram muito conhecidos por conta desse filme. Então, quem era interessado no desenvolvimento de jogos conhecia esses 3 games, que eram o Fez, Super Meat Boy e o Braid. Certo, e dá pra dizer, né? Esses daí são os primeiros mais populares? Um dos primeiros indies, eles sim, são os mais populares, com certeza. Mas no Brasil, um jogo que vale muito a pena citar, que me fez entender o que era indie e que era possível fazer jogos no Brasil, foi A Lenda do Herói, produzido pela Dunativa e os irmãos Castro aqui no Rio de Janeiro. Pô, bacana. E acho que dá pra gente, né, reservar um bloco só pra estar falando sobre o setor, né, sobre os estúdios AAA e os estúdios indies. Dá pra gente falar um pouquinho sobre esse contraste de realidade, sim. Perfeito. Com relação aos estúdios indie, na maior parte das vezes eles são pequenos, eles contam com poucos integrantes, e em alguns casos eles são compostos por uma pessoa só. Então o lance do indie é a autonomia criativa, né? Por se tratar de um jogo que é feito por poucas pessoas, e mais importante, por não ter que atender demandas de uma publisher ou de investidores tradicionais, os jogos indies eles têm um ponto forte essa liberdade de criar jogos que geralmente não seriam vistos no mercado AAA. Sim, isso aí que é legal, né? Porque a gente acaba vendo jogos mais experimentais, também com novas propostas. E me fala, né? Como seria para manter um estúdio indie? Então, o financiamento de projetos de estúdios desse tipo é uma coisa um pouco complicada. Muitas das vezes os desenvolvedores eles contam com fundos próprios, eles vivem de economia que eles fazem para poder investir nos projetos. Ou, né, como acontece em muitos casos, eles possuem empregos em outras áreas e trabalham nos jogos deles no tempo livre que eles têm. Sim, mas né, existem outras alternativas. Então, amém, existem outras alternativas. Muitas das vezes, a maioria trabalha assim, começa desse ponto, então existem outras alternativas, mas geralmente é assim que todo mundo começa. Beleza, e quais seriam essas? Então, para poder ficar em algumas poucas, a gente pode citar o crowdfunding, porque eu acho que ela é talvez a alternativa mais desejada pelos indies. Porque nela o desenvolvedor ele faz uma apresentação do seu projeto numa plataforma. Lá fora a gente tem o Kickstarter, aqui dentro no Brasil a gente tem o Catarse. E eles usam essas plataformas para conseguir suporte financeiro dos seus apoiadores. E a principal vantagem dessa modalidade é que os estúdios arrecadam fundos diretamente com o público interessado em ver esses projetos acontecer. E eles não precisam contar com investidores tradicionais. Certo, é bacana, né? Mas tem outra alternativa, né? O financiamento público para jogos. Perfeitamente. Então, é uma outra alternativa bem importante para os indies, porque o financiamento público para jogos
inclusive lá fora eles chamam de grants, aqui a gente conhece como edital, tem como objetivo fomentar o setor de jogos, porque capital privado geralmente não alcança. Então, os editais eles fortalecem a indústria local, porque eles permitem que os estúdios finalmente possam investir nos seus projetos, desenvolver eles. Com a verba, eles podem contratar profissionais e passar a trabalhar 100% focado na entrega dos jogos. Pô, legal. E falando do Lumina, né? Foi um edital que possibilitou o desenvolvimento do jogo. É exatamente esse o caso. Então, a CESEC, aqui do Rio de Janeiro, por meio da Lei Paulo Gustavo, ela realizou o edital de apoio a jogos eletrônicos no ano passado. E a gente concorreu na categoria de jogos completos junto a vários outros estúdios aqui do Rio de Janeiro. Legal. E a gente foi contemplado para poder financiar o Lumina, o Levante das Lendas Folclóricas. Bacana.